Fala pessoal que acompanha a gente aqui no canal Somos Gigantes. Está começando o segundo vídeo da nossa série de perguntas que fizemos para os candidatos à presidência do Conselho Deliberativo do clube. Ontem, para quem não se lembra, fizemos a pergunta número 1, onde os candidatos se apresentaram e puderam falar aquilo que eles gostariam que a torcida, que os conselheiros e quem se interessa pela política do Cruzeiro, pela eleição do Cruzeiro, soubesse sobre eles. Vamos hoje então à pergunta de número 2 que nós fizemos para os candidatos. A pergunta foi a seguinte: candidato, muitos de nós sabemos as funções do presidente do clube, sabemos as funções dos diretores do clube, da comissão técnica e dos jogadores. Mas tem boa parte da torcida que não sabe qual é a função do presidente do Conselho Deliberativo do clube e de seus secretários. Então nós, do canal Somos Gigantes, gostaríamos de ouvir da sua boca qual é a função do presidente do Conselho Deliberativo do clube e dos seus secretários. Confira aí a resposta dos candidatos. Bom, efetivamente, a função do Conselho Deliberativo é fiscalizar o clube, né? Nessa fiscalização é fundamental a independência que precisa ter, né? O Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho, o vice-presidente e os demais membros da mesa diretora, eles têm a importância de conduzir as reuniões onde são aprovadas as contas ou reprovadas, ou levar ao Conselho alguma punição, vistoriar contas e os atos do presidente executivo. Então, essa é a grande importância do Conselho. Por isso, vemos a necessidade da independência do grupo, porque um Conselho que está atrelado a qualquer outro candidato perde independência. Nas nossas proposições para a reforma do Estatuto, até para ser mais democrática, nós propomos, na eleição para o Conselho, uma proporcionalidade chapa, voto da chapa por candidato, de forma que esse quociente eleitoral eleja os candidatos. Com isso, não haverá uma única chapa de forma a ser ou a favor ou contra a presidência. Sendo assim, o Conselho que se elegerá, ele terá mais autonomia para poder julgar as contas e decidir o futuro do Cruzeiro. Tem mais 2 minutos e meio, tá ok? Tá de boa. Olha, essa pergunta é muito boa. Muita gente não faz essa pergunta, Samuel. Gente, a pergunta restringe numa frase só: fiscalizar os atos do presidente do clube. É igual a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, a Câmara Federal, o Senado Federal. Quem fiscaliza os atos do Executivo é o Legislativo. É como se o presidente do clube fosse o Executivo e os conselheiros o Legislativo. Obedecer, saber se o presidente está obedecendo rigorosamente o Estatuto. O Estatuto, Samuel, é a nossa carta magna. Nós vamos trabalhar em cima do Estatuto. Nós não vamos atropelar, não vamos fazer nada sem obedecer o Estatuto. Esperamos trabalhar de mãos dadas com o novo presidente, se a nossa chapa Somos Todos Cruzeiro for eleita. É isso que nós queremos. A valorização do Conselho, dos conselheiros, que ao longo do ano passado para cá, foi muito criticado, levou muita porrada o conselheiro do Cruzeiro. E o Conselho do Cruzeiro é um egrégio conselheiro de empresários, médicos, advogados, dentistas, promotor de justiça, procurador,
juízes, embargadores, delegados de polícia, representantes comerciais, trabalhadores. É um conselho com muito, eu não diria de notáveis, que isso é bobagem, eu não essa palavra notáveis. É um conselho de homens de bem. Porque, primeiro, que eu sempre falo, ser conselheiro de um clube, eu penso assim, é um privilégio e uma honra. Eu tenho quase 40 anos de sócio. Eu não cheguei a ser candidato agora porque eu quis ser candidato, não. Estou na presidência do Conselho Fiscal, estou licenciado, fomos eleitos ano passado, em 1 de julho, e esperamos ser eleito agora para a presidência do Conselho Deliberativo, junto com meus pares, na chapa Somos Todos Cruzeiro, prometendo um trabalho totalmente claro, cristalino, e trabalhando. Nós teremos pelo menos 3 assembleias de conselho para aprovação disso tudo que eu estou falando. Teremos, no mínimo, 3 assembleias lá no Barro Preto, com a presença dos conselheiros. E a mais importante, além da eleição dessas vagas de nato, a reforma estatutária que esse conselho gestor está enviando para a gente. Então, nós vamos analisar, vamos estudar, abrir prazo, formar uma comissão para os conselheiros apresentarem sugestões. Aí, os conselheiros é que vão votar a aprovação do novo estatuto do Cruzeiro Esporte Clube. Joia! Você tem mais 1 minuto e 50 para falar sobre funções do presidente. Quer falar mais alguma coisa ou está satisfeito? Mas foi boa. Lembrando à torcida do Cruzeiro que a diretoria do Conselho Deliberativo, o presidente, o vice, o secretário, não são remunerados, nunca foram. Não tem direito à reeleição. Mesmo agora, um mandato de 7 meses, eu não poderei candidatar à reeleição. O presidente do clube também não tem salário, não tem jeton, nós não temos nada. Então, aí primeiro que eu falo, é um privilégio, uma honra, e você se torna conselheiro benemérito, né? Você pergunta qual que é o grande sonho. O grande sonho de todo conselheiro é chegar no topo da carreira, vamos dizer assim, ser conselheiro benemérito. E nós estamos, na nossa proposta, para terminar, estamos elevando a categoria de beneméritos todos ex-vice-presidentes do Cruzeiro Esporte Clube e todos ex-vice-presidentes do Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho Deliberativo, ele tem a missão precípua de dirigir os trabalhos no âmbito do Conselho Deliberativo. Então, nós temos como missão básica no Conselho a de fiscalizar os atos das gestões do Cruzeiro Esporte Clube, sobretudo numa dimensão importante, que é a prestação anual de contas da direção executiva do Cruzeiro Esporte Clube, que é feita através de uma reunião ordinária em todo mês de abril de cada ano. Então, é uma missão precípua. Evidentemente, o presidente do Conselho é que dirige e vai conduzir os trabalhos ligados a essas reuniões, que são reuniões ordinárias, essa é a principal delas, de prestação de contas anual, e extraordinárias, quando surgem assuntos ligados à vida do Cruzeiro, como, por exemplo, eleição de conselheiros natos, que também é missão do Conselho Deliberativo, através de condução do presidente, enfim. É essa missão fundamental do presidente do Conselho Deliberativo, que é bom que se diga, essa missão precípua, fiscalizadora, ela tem uma característica. Ela é uma missão que é exercida a posteriori, ou seja, depois dos atos praticados, é que, de fato, há uma averiguação de contas na reunião extraordinária, através de um parecer que é feito previamente pelo Conselho Fiscal e é levado a uma reunião ordinária a cada abril de cada ano. Por exemplo, nós fizemos recentemente uma reunião que foi de contas ainda do ano de 2018. E essa desse ano, que seria as contas de 2019, ela foi adiada
não foi em abril em face dessa pandemia. Mas todo ano existe essa pressão de contas. Então, como eu estava mencionando, o controle é feito depois, ou seja, não há como o Conselho interferir sobre atos, à luz do novo estatuto, praticados, porque são praticados na atualidade dentro do sistema presidencialista, onde os dirigentes da diretoria executiva têm autonomia para praticar os atos, e só são cobrados depois. Então, é dentro dessa linha, que até para prevenir situações como a que nós tivemos nesse passado recente, dessa série de fatos levados à imprensa que geraram um caos financeiro que hoje passa o Cruzeiro. Então, dentro dessa linha, é fundamental, na nossa ótica, que se altere o estatuto para se proceder um controle prévio. E aí, uma das ideias que nós temos para poder prevenir desmandos que possam ser antecipados na missão do Conselho atuar, diferentemente do atual sistema, seria uma previsão no Conselho, no nosso estatuto, de um sistema de compliance, que seria aquela situação de tudo que se gasta é extremamente filtrado, auditado, enfim, para que não haja nenhum tipo de desatino que venha só depois ser descoberto e, eventualmente, gerado uma não aprovação de contas no sistema anual de controle. Então, basicamente, é essa a missão do presidente, gerir a atuação do Conselho Deliberativo. É claro que, através de uma interação efetiva e constante com os conselheiros, para poder praticar esses atos que dizem respeito. Então, eu diria assim, que o Conselho, o presidente do Conselho, seria assim, mutatis mutandis, dentro assim, de uma comparação com poderes constituídos, seria como temos no nosso âmbito da nossa administração o poder legislativo e o poder executivo. Então, o poder executivo, no âmbito do Cruzeiro, seria a diretoria executiva. E o poder legislativo seria aquele exercido pelo Conselho Deliberativo, onde o presidente seria, como, digamos, o presidente da Assembleia Legislativa aqui em Minas, e o presidente do Cruzeiro seria o governador do Estado. Certo. Você ainda tem mais 30 segundos, quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar? Não. Podemos seguir avante. Vamos lá. O Cruzeiro já tem o presidente executivo, né? Você tocou em questão de presidente administrativo, ele não é o presidente administrativo, ele é o presidente executivo. É como se fosse o governador de Minas Gerais, o prefeito de Belo Horizonte, tá? Que é o executivo. O Conselho Deliberativo, ele funciona como uma Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, a Assembleia dos Deputados. Então, o Conselho Deliberativo, ele que vai propor a questão do estatuto, ele que vai propor a venda de algum patrimônio do Cruzeiro, né? Ele que vai aprovar as contas, ele vai fiscalizar, ele tem a capacidade de fazer o impeachment de um presidente que está fazendo uma administração temerária, né? Também, como ele também pode criar o apoio para o presidente, se ele quiser, a maioria, isso é uma coisa democrática, né? Então, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro, ele é a condição democrática do clube. E a mesa diretora ela é composta pelo presidente do Conselho, o vice-presidente do Conselho, primeiro e segundo secretários. Eles representam o Conselho Deliberativo. A mesa diretora, ela é eleita pelo Conselho Deliberativo. Tá? Então, a função do Conselho é fazer as reformas estatutárias, fiscalização, cuidar do patrimônio do Cruzeiro, ficar de olho nas coisas que estão acontecendo. O Conselho é soberano, ele pode pedir qualquer documento, em qualquer momento, em qualquer situação. O presidente executivo é obrigado a lhe mandar, né? Hoje o regime é presidencialista, mas isso não impede que a mesa diretora e o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, façam requerimentos e que sejam respeitados. O que aconteceu muito em 2018, que aí o torcedor fica confuso, é porque o Zezé Perrella, como presidente do Cruzeiro, do Conselho, ele ficava muito no Senado, ele estava como senador ainda. E ele devia ter deliberado para que o Dalai, que era vice-presidente dele, ficasse no lugar dele como presidente interino. Mas, infelizmente, quem estava lá era um assessor do Zezé,
e aí as coisas correram como não deveriam ter corrido, né? A minha proposta, como candidato à presidência do Conselho, é trabalhar o Conselho, é ser um presidente que tome realmente conta do Cruzeiro, deixando os objetivos pessoais de lado, né? Igual eu falei hoje numa rádio que me entrevistou, eu falei, olha, o que você quer pedir para o Conselho hoje e para o torcedor? Eu falei, olha, quero pedir para o conselheiro para que ele vote no melhor para o Cruzeiro e não no amigo dele. Então, é isso que eu penso. Nós precisamos de eleger uma mesa diretora que tenha capacidade, que seja firme, para que possa lutar pelos direitos do Cruzeiro e que possa ajudar o presidente executivo também naquilo que ele precisar para votar, precisar de vender alguma coisa, a gente reuniu o conselho, ou para comprar alguma coisa também, a gente reuniu o conselho. É isso aí. Boa. Você ainda tem 1 minuto e meio para falar mais alguma coisa sobre isso. Quer falar? Quer estender ou está satisfeito? Então eu quero falar, porque é o seguinte, é importante que o torcedor entenda, eu falo muito isso, não só o torcedor, mas assim, a mídia, né, a mídia espontânea, essa aqui entrevista, eles se preocupam muito com a questão do presidente executivo, porque é ele que vai fazer a contratação de jogador, é ele que contrata o técnico, que demite o técnico, né, ele que nomeia a comissão que trabalha com o time de futebol, é ele que vai que dá as notícias, muitas vezes, que o torcedor quer. Mas você tem o presidente do conselho, que é aquele que é um órgão regulador, aquilo que você pode votar uma medida, mudar uma situação com o apoio do conselho. Igual eu falei, o conselho deliberativo ele é soberano, entendeu? Então é importante que o torcedor ele também faça a cobrança em cima do conselho e da mesa diretora, e não só do presidente executivo.